Fala pessoal, Márcio Vieira mais uma vez aqui. Seja muito bem-vindo aqui no Black Soldier Solution, falando sobre Black Soldier Fly, ou Mosca Soldado Negro, bichinho da laranja, Emetia illucens. Hoje nós vamos falar sobre hormônios do desenvolvimento. Esse nosso infográficozinho aqui. Como você já sabe, se você quiser ter acesso a esse infográfico antes dele vir para o YouTube, acesse lá o @Black Soldier Solutions. A gente sempre posta lá antes de postar aqui. Só que lá eu posto no formato do infográfico com a descrição lá falando sobre o assunto. Aqui eu leio o infográfico para vocês, para tentar trazer um pouquinho mais de assunto sobre as BSF, fora só aquela criação tradicional que a gente tem. Sem mais delongas, vamos ao assunto de hoje. Hormônios do desenvolvimento, o controle biológico que guia a larva da BSF. Pequenos organismos, grande complexidade. Apesar do tamanho, os insetos possuem um sistema hormonal sofisticado que coordena cada etapa do desenvolvimento. Assim como nós humanos e qualquer outro animal, eles têm as fases hormonais dele lá que vai determinar se ele vai crescer muito ou não, como é que vai ser o direcionamento dele ali. Os hormônios são mensageiros químicos produzidos pela glândula endócrina que viaja pelo corpo da larva através da hemolinfa. A hemolinfa nada mais é do que o sangue dos insetos, né? Que eles não têm sistema circulatório como o nosso. Esses sinais hormonais determinam quando a larva deve crescer, quando deve realizar mudas e quando iniciará a metamorfose, para se tornar pré-pupa, pupa e finalmente a mosca adulta. Como falei, né? Vai ser jogada ali no sistema dela, ó, hora de fazer kids, você já está grande demais, vamos trocar de pele. Vamos para fazer o ambiente que não está favorável para você se alimentar. Vamos logo acelerar essa metamorfose aí e virar uma pupa para virar mosca. É isso que acontece. Hormônio juvenil, HJ. Mantém características larvais. Produzido pelos corporalata, glândulas, né? Mantém a larva no estado juvenil. Estimula a alimentação e crescimento. Inibe a metamorfose. Enquanto fica sendo jogado ali esse hormônio juvenil, é o que impede a larva de entrar no processo de pré-pupa para pupa para virar mosca. Então, mantém produzindo esse hormônio, é o que prolonga mais tempo da larva nesse processo de larva. Deixa ela ali na fase larval por mais tempo. Equidizônios. Controla muda e metamorfose, é o que eu falei. Que é lançado para... Ó, você já está muito grande, vamos trocar de casca, dizendo assim. Produzido pela glândula protorácida. Induzem as mudas, a equídise. Promove a formação de pré-pupa e pupa. Desencadeia a metamorfose completa. Para de produzir o hormônio juvenil. Produz o hormônio equidizônico, que é o que vai acelerar ali a transformação dela de larva para pré-pupa, pupa e mosca. O equilíbrio hormonal define o caminho da larva. Alto hormônio juvenil. Baixos equidizônios. A larva continua crescendo e se alimentando. Ela sempre vai ficar nesse formato de larva e vai ir crescendo e vai continuar no formato de larva. Níveis equilibrados. HJ diminuindo, equidizônios aumentando. A larva realiza sua última muda e começa a se preparar para a fase de pré-pupa. Aí vai para baixo hormônio juvenil, altos equidizônios. A larva para de se alimentar e inicia a metamorfose para pré-pupa, pupa e adulto, como eu falei, né? Vai diminuir um hormônio e vai aumentar o outro. Mesma coisa como nós humanos funcionamos, né? Homem geralmente tem um nível de testosterona mais alto e o nível de... Ai, perdão, cara. Homens produzem testosterona mais alta e mulheres nandrolona mais alta. É igualzinho na larva. Se você diminuir a quantidade de testosterona num homem, vai ter baixa libido, ele vai ficar mais indisposto, tende a ter mais tecido adiposo e vice-versa com a mulher. Se você aumentar o nível de testosterona, ela vai ter uma mudança na voz, vai ficar igual a minha, voz de... essa vozinha mais assim. Ela vai ter um aumento de pelos pelo corpo, ela vai ter uma virilização ali dos órgãos dela e acontece a mesma coisa na larva. Tem que ter equilíbrio. Esse aqui o juvenil vai estar mais forte na fase larval e o equidizônio vai estar mais forte na fase que ela vai se transformar. Um calendário biológico preciso. Larva inicial, HJ alto, equidizônio baixo. Larva em crescimento, HJ alto, equidizônio baixo. Pré-preparação, HJ caindo, equidizônio subindo. Pré-pupa, HJ baixo, equidizônio alto. HJ pupa, HJ muito baixo, equidizônios altos. E adulto, HJ ausente, equidizônios baixos, porque já está na fase de adulto ali, né? Aí, voltando. Larva inicial, o foco é alimentação e crescimento. Larva em crescimento, múltiplas mudas e aumento de tamanho. Pré-preparação, última muda larval, formação da pré-pulpa, sem alimentação, transformações internas, metamorfose completa e energia direcionada para a reprodução. Fatores que influenciam o equilíbrio hormonal.
Temperatura. Afeta a produção hormonal. Altas temperaturas, estresse. Vou falar no contexto geral, deixa eu ler tudo primeiro. Umidade interfere na sinalização hormonal. Nutrição, substratos equilibrados regulam os hormônios. Densidade, alta densidade altera a liberação de hormônios. E genética, cada linhagem possui respostas hormonais específicas. Todos esses fatores aqui, quando o ambiente ele não está favorável para a larva, isso acontece... Voltando, o galinho estava tentado ali e me atrapalhou. Quando o ambiente não está favorável, ele força a larva a antecipar a fase de muda para poder virar mosca logo. Isso acontece muito com quem é tenebreiro aí, né? O pessoal que cria tenebro usa muito essa tática para poder transformar logo no besouro. O que é feito ali no tenebro? O pessoal cria os tenebros na bandeja. Se o ambiente estiver favorável, o hormônio juvenil ali no tenebro, ele fica ativo por períodos muito prolongados. Então a larva vai continuar como larva ali por muito tempo. Então o pessoal faz o quê? Pega cada larvinha do tenebro e separa num copinho ou num recipiente separado, sem substrato, sem alimento, sem nada. O que a larva faz? Aqui não tem alimento, eu preciso sair daqui, em forma de larva eu não vou conseguir. Ela força virar a pupa do besouro e virar o besouro. Por quê? Ele vai conseguir sair daquele ambiente para ir para outro ambiente, se alimentar, se reproduzir e perpetuar a espécie. A mesma coisa acontece nas BSF. Então, só que dependendo do estágio, isso vai afetar. Se a larva já estiver grande, ela vai forçar a transformação. Se ela estiver pequena, ela não vai se desenvolver, porque ela está pequena, ela não cresceu. Então, tende a morrer, tende a falhar ali o aceleramento, né? Ou vai acelerar ali pequena e vai se transformar numa mosca deficiente, que não vai reproduzir, não vai voar. Em resumo, hormônios são mensageiros químicos que controlam o desenvolvimento. O equilíbrio entre HJ e equidizônio determina cada fase da larva. Esse controle garante que a metamorfose ocorra no momento certo. Entender esse sistema é essencial para produzir larvas de alta qualidade. Como eu falei, né? Tudo é o equilíbrio, alimentação, ambiente, e isso já fica no sangue de nós que criamos BSF, que a gente já tem meio que um controle ali. A gente está tão acostumado a controlar a temperatura, controlar a ventilação, controlar a população, que passa a ser muito normal. Mas a gente sempre tem que estar estudando, sempre tem que estar olhando isso novamente e estudando novamente para poder se aperfeiçoar ainda mais. Os hormônios são como um calendário biológico interno. Quando estão em equilíbrio, a larva cresce, se transforma e gera vida. Exatamente isso, né? Para você ver que existem vários fatores, não é só uma biofábrica de decomposição. Também existem hormônios, existe a hemolinfa responsável por transportar esses hormônios ali como se fosse o sangue, porque as larvas não têm sangue, nem insetos não têm sangue. Tem, né? A hemolinfa é como se fosse o sangue, mas não tem um sistema circulatório como o nosso. Tem microbiota, tem sistema digestivo, tem sistema respiratório, tem tudo como qualquer outro ser vivo tem, e a gente não observa desse jeito, a gente só observa a larva, comer, e eu estou tentando levar o pessoal para olhar de uma forma diferente. Esse aqui basicamente foi o nosso infográfico de hoje. Se você quiser ter acesso a ele antes de vir para o YouTube, siga lá no @BlackSoldierSolution, eu sempre trago lá antes de trazer para cá. É um prazer falar com vocês. Fala para mim como é que está sendo a sua criação, se você já iniciou, se você pretende iniciar, como está aí a produtividade, porque a sua dúvida pode ser minha dúvida, a sua expertise na criação pode ser a solução para mim ou para outros criadores. Vamos compartilhar conhecimento. Eu não tenho nenhum grupo no WhatsApp, Telegram ainda. Como eu falei anteriormente num vídeo passado, eu tenho a pretensão de criar no Telegram, porque no Telegram, se você entrar daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos no grupo, todo o conteúdo que nós gerarmos ainda vai estar lá para você ter acesso. E por enquanto, entrei no grupo lá do Black Soldier Brasil, Black Soldier Fly Brasil. Eu sigo ele aqui no YouTube e eu tô lá no grupo dele, sempre conversando, trocando ideia, trazendo o pessoal trocando ideia de material. Essa semana a gente falou sobre bandejas, né? O pessoal até me passou o contato da primeira empresa a fabricar bandejas para nós que criamos Tenebrios e Black Soldier Fly. Uma satisfação, curte, compartilha, deixe seu comentário e até o próximo vídeo. BSF transforma tudo que tocar, do resíduo nasce força da natureza, vem o ar. BSF, soldado sem medalha, enquanto o mundo desperdiça, ela nunca falha. Black Soldier Solutions. O futuro não faz barulho, ele trabalha todos os dias.